conhecemos como arquitetura clássica, esse modelo sendo um modelo de uma arte perfeita, né, de uma harmonia perfeita, esse conjunto. Com o passar do tempo, e essa necessidade do avanço e dos estilos, né, que foram sendo adaptados à arte clássica, e por isso ela passa por vários períodos, né? Passou pela arquitetura renascentista, culminou no barroco, e logo depois entra nesse período dessa dificuldade de desenvolver uma nova arquitetura. Foi um grande desafio para os arquitetos. E nesse período, como comentei no vídeo passado, os engenheiros já então caminhavam, né, com os seus pensamentos, as suas criatividades, em termos de materiais, em termos de edificar, né, por meio do ferro, por meio do concreto armado, o que não foi diferente para a arquitetura. Usou dos mesmos mecanismos, né, de materiais e tecnologias novas para a edificação. Mas não se tinha uma descoberta plástica diferenciada. Por intermédio das disciplinas criadas, né, principalmente pela história e arqueologia, se chega então a um pensamento. Vamos então desenvolver uma arquitetura que se remeta ao passado, né? Então, o chamado de historicismos, né? Reviver os historicismos. E para reviver os historicismos vai acontecer o quê? O classicismo, né? O clássico puro vai dar lugar ao fenômeno chamado neoclássico. Porém, os arquitetos utilizaram como repertório básico, a princípio, a ordenação, né? Eu já antecipei um desenho aqui sobre o fronte clássico, e adicionaram a esse fronte clássico, principalmente por questões, né, de necessidade de planejamento, quando eu falei com vocês sobre o repertório do momento agora, né, a grande necessidade de se usar um equipamento agora urbano para uma determinada finalidade. Que finalidade seria essa? A finalidade de ocupação do espaço, né? Então, para que vai servir esse espaço? Para que ele vai ser útil? Ele vai ser uma escola? Ele vai ser agora um hospital? Ele vai ser uma residência? Qual o uso desse espaço, né? Porque a plástica já estava definida. A plástica seria remeter ao historicismo. Remeter ao historicismo, voltar ao clássico. Só que sendo um novo clássico. E para isso, então, adquiriu-se a terminologia neo, né? Neo de novo. Então, o novo clássico. Os arquitetos se apropriaram de 3 elementos, adicionando a essa forma. O primeiro elemento seria a caixa palaciana, que daria espaço, né, ao modelo que essa sociedade precisava. Poderia ser uma repartição pública, por exemplo, né, já que o sistema saiu do sistema de monarquia e foi para um sistema político diferente. E aquela sociedade, aquela praça, o foro, que foi, né, ali determinado para abrigar os edifícios políticos, deveria de ter uma cara, e essa cara seria a cara dessa nova arquitetura, a arquitetura neoclássica. O que eles fizeram? Utilizaram a caixa palaciana ao fronte clássico, tá? Utilizaram a cúpula para fechamento, né, do espaço interno. E muitas delas, e como exemplo nós temos, né, na Inglaterra, o caso do Big Ben lá, né, que são as torres, né? Aqui no Rio de Janeiro nós vamos ter, por exemplo, a Central do Brasil, que acaba culminando numa torre, né? Porque a torre, antes ela servia como relação de tempo para aquela sociedade. Ela estava sempre nas igrejas, né, ou nas catedrais,
e lá o sino batia para determinar que seria a hora de acordar, a hora do almoço, a hora da oração, né? Entre outras necessidades de horário. Então o sino toca avisando que aquela hora está chegando. A partir do momento que na Revolução Industrial se cria um relógio, né? O relógio passa agora a fazer parte da torre. Então, por isso que muitos edifícios neoclássicos vão ter uma torre com relógio, quase sempre posicionados em um local da cidade, e principalmente, né, no novo empreendimento que seria uma arquitetura para as arquiteturas ferroviárias, né, o local de chegada e de saída do trem. Então eu vou fazer aqui um complemento agora nesse meu desenho para vocês entenderem. Tá? Então se a gente pega, por exemplo, esse fronte clássico, ele é colocado aqui, ó, e a cúpula é colocada aqui, né? Nesse caso aqui, ó, eu vou configurar nesse meu desenho um esboço básico para vocês entenderem. Aqui a questão da rusticação, lembram lá do período, né, no período renascentista, né? Então utilizaram aqui para poder fazer o embasamento do prédio, né? Essa parte aqui toda, pelo fato de ser um espaço destinado à ocupação, né, para alguma coisa, recebe então janelas. E aí eles utilizam do espaço, né, palaciano para essa finalidade. Mesma coisa do lado de cá. Porque o espaço interno agora ele passa a ter uma necessidade de utilização. E aí você continua mantendo os elementos, né? As janelas com elementos de arcos romanos. A parte superior recebe muito balaústres, né? Com elementos decorativos também. E a cúpula vai estar fazendo o fechamento da parte superior, né, do edifício, quase sempre uma cúpula em vidro, né, ou em outro elemento, mas no período neoclássico o vidro foi muito utilizado, né? Na Revolução Industrial o vidro foi muito utilizado. Então, eles se apropriaram disso para criar as cúpulas, né, de vidro e iluminar o palácio, o edifício internamente, né? Então, em alguns casos, a torre vai fazer parte desse elemento, né? E o complemento decorativo, né? Sempre, né? Muito decorado, muito ornamentado. O edifício recebe muitos ornamentos. Então, essa é a relação, tá, pessoal? Então, o neoclássico, ele permanece o fronte clássico greco-romano, apenas adiciona-se o estilo palaciano, a cúpula e, em alguns casos, a torre. Ok, turma? Então, está aí uma boa dica para que possamos agora ver, né, as referências de projetos nas nossas próximas aulas e entender o porquê, né, que a Argentina vai ter muito isso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, teremos muito, infelizmente, né, o nosso Palácio da Quinta pegou fogo, mas configurava esse estilo palaciano, com frontão clássico, entre outros tipos, né, espalhados de equipamentos pela cidade, não só as novas, né, colônias
no século XIX vão receber essa característica plástica, mas também a Europa, de um modo geral, vai fazer uso desse estilo chamado neoclássico, ok? Muito bem, pessoal, um bom final de semana a todos e até a nossa próxima aula, tá? Um abraço a todos.